Ô, gente, Roberto Rilubíscaro aqui e o curioso caso de Natália Grace continua me fascinando. A mim e a milhões de pessoas, né? Lá no Max tem aquela docu-série em 3 bombásticos e sensacionalistas episódios que eu resenhei aqui, cada temporada separadamente, com revelações bombásticas atrás de revelações bombásticas, e agora em 2025, uma ficcionalização de parte desta história foi adicionada ao catálogo da Disney Plus, agora no finalzinho de abril de 2025. Esses 8 episódios foram sendo colocados lá semanalmente, mas eu gosto de maratonar, né? É claro que a gente tem que lembrar o seguinte: a história, aí ficcionalizada ou não, né? Que é incorporada, né? Que é pega no Uma Família Perfeita, ela não chega à terceira família adotiva da Natália Grace, né? Porque não teve tempo de fazer isso. Então, uma coisa eu já adianto: a docu-série do Max é bem mais completa, tá? Na verdade, gente, é assim, aquela docu-série, e as viradas da história e aquelas pessoas, elas são tão, assim, exageradas e tudo, né? Desde o sofrimento imposto e as injustiças impostas àquela garota, até o comportamento daquelas pessoas, que sabem que estão sendo filmadas. É tão exagerado, é tão teatral, é tão over the top, que assim, nenhuma série ficcional, a não ser que essa série abraçasse mesmo um tom camp, mas aí seria desrespeitoso, né? Porque não seria a própria Natália e as pessoas fazendo, poderia superar. Então é assim, eu não acho que eu tenha lucrado absolutamente nada tendo visto esta minissérie ou primeira temporada, né, que tem lá na Disney Plus, porque a docu-série do Max já me deu tudo e muito mais que essa minissérie não me dá. A não ser que você seja fã dos atores. Os atores estão bons, tá? Só que antes de especificar um pouquinho, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertano, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É claro que aí você tem uma versão até mais condensada. Porém, a terceira família, dos caras crentes lá, não sei o quê, eles são tão performáticos quanto a família dos Barnetts, né? Então, a terceira temporada da docu-série lá no Max consegue ir para lugares onde a nossa Uma Família Perfeita não foi. Mas é assim, ó, para quem não sabe, a Natália Grace é uma anãzinha, né? Little person, como eles dizem. Tem a palavra dwarf em inglês, mas muito raramente a palavra dwarf é usada, né? Sempre fala little person ou no plural little people, não sei o quê. Ela tem nanismo e é um tipo de nanismo que faz com que tudo fique muito mais. Ela tem graves problemas de locomoção e ela foi adotada por uma família lá nos Estados Unidos que percebeu que não dava conta das necessidades especiais dela. Então, botou para adoção de novo. Essa parte a gente não vê, mas o que interessa é quando ela é adotada pela Christina e o Michael Barnett, que são assim dois picaretas. Ela é uma picareta daquelas, assim, como ela teve um filho que era autista e acabou ficando famosa porque não acreditou no tipo de diagnóstico que deram para o filho dela, e essa experiência dela de educar, ou de desenvolver o método, de incluir o filho dela, ficou famoso, que ela então, essa mulher se achava a última bolacha loira do pacote e queria, porque queria
construir mais casos de inclusão, né? Para ela poder ficar mais famosa, talvez. Enfim, ela para alimentar a vontade, o desejo dela de ser a maioral. E o marido dela, que é um perdedor, assim, né? Nossa Senhora! E esse casal adota essa menina da Ucrânia, né? Que ela é uma criancinha, só que logo prova que ela é demais para eles também. Pode ter tido alguns problemas de aclimatação. Ela era uma criança de 6 anos, só que o que eles fazem? Eles fazem de um jeito com que a lei lá permite que você ressignifique, né? Re-aging. Eles fizeram com que a lei reconhecesse que ela era uma menina de maior. Estou sendo irônico, de maior é de propósito, tá, pessoal? Quando ela fosse de maior. E daí, então, eles conseguem chutar essa menina. Pela lei, como se ela tivesse 22 anos. Mas aí eles jogam a menina num apartamento lá e. Só que ela tem, na verdade, 8 anos e ela não consegue nem alcançar a banheira e ela não tem força para abrir latas. Então essa menina é jogada, né, naquele lugar. Basicamente essa a história. Então a minissérie ela é estruturada em 8 episódios. Assim, os pontos de vista ah, vão ficando cada vez mais mutáveis e mutantes no decorrer dos capítulos. Mas basicamente é assim: os 3, 4 primeiros capítulos é na visão da Cristina, lá da mulher, da Barnett. Tá? Então é assim, ela adota e aí ela começa a perceber, olha, ela quis me matar, então ela tira ideias daquele filme A Órfã, né? Filme de terror que eu amo, inclusive, era franquia, agora em 2025 vai sair o 3, inclusive, tá? E então é assim, depois aos poucos, conforme essa menina vai passando para apartamento, para morar sozinho, aí a gente vai vendo a partir do ponto de vista da Natália Grace e através de depoimentos de outras pessoas, porque esse caso vai para a justiça, nossa, e vai ter assim, a Natália Grace ela é sistematicamente traída, usada, abusada, né, por famílias que querem o Social Security, a pensão por invalidez dela. Nossa Senhora, assim, no fundo não, isso é uma história assim tristíssima, né? E só que o que é o. Bom, eu já disse que a docu-série é melhor. Essa série, ela não tá ruim, não. Os atores estão bons. Diz que essa mulher aí é lá do Grey's Anatomy, que é uma série que eu escolhi não ver. Eu não gosto muito de série de médico. O Mark Duplass, eu conheço mais de filme de terror, né? Daquele da. Esqueci o nome agora, já até resenhei aqui série. Eu vi uma série que ele não é de terror, Good Morning, não sei das quantas, Good Morning Show. Acabei vendo só uma temporada, gostei, mas acabei não vendo outras, porque eu tenho tanta coisa para ver e acabo dando ênfase para terror, essas coisas, né? Então, assim, o elenco tá bacana. A menina que faz a Natália Grace, ela é velha já, assim, tem uns 27 anos. De vez em quando dá para você ver que não é uma menininha de 6 anos, mas tudo bem, né? Ela é uma menina britânica, tá todo mundo trabalhando bem. O que de vez em quando não funciona é assim, primeiro que eu acho que fica muito tempo com o ponto de vista dessa Cristina. Demora um pouco para o negócio cair a máscara e a gente vê. Então pode ter gente que deixa no caminho, né? Deixa a série no caminho porque ela não vai muito rapidamente, assim, né? É meio reiterativa e tal. E, por exemplo, eles tentam, faz mais de uma vez, eles tentam fazer isso, esse link, essa conexão com o filme de terror, com a narrativa de terror. Tanto é que tem uma cena em que a menina aparece no quarto do casal e a Cristina lá diz que ela tá com uma faca. E tem uma outra hora que um boneco aparece decapitado. Ou seja,
alguns lugares comuns de filme de terror, né? Isso efetivamente não é trabalhado dentro da minissérie como no clima que seria um filme de terror, né? Então é assim, você fala, puxa, Roberto, você fica caçando piolho nas cabeças, né? Mas é uma coisa que tem que ser dita, né? Assim, ela é uma série boa, mas ela poderia ter sido uma série muito melhor se ela tivesse, por exemplo, feito esse tipo de aproximação com uma narrativa que os próprios Barnett e a própria Cristina tentou construir, que era do filme A Órfã. É, o Mark Duplass, a personagem, a gente percebe que ele é bem perdedor, mas se você assistir ao documentário, você vai ver que o Mark Duplass ele tomou downer, né? É como se o Mark tivesse tomado um calmante, porque o cara é muito mais over, ele é muito mais insuportável. Então, daria talvez uma coisa, um tom um pouco mais camp, pelo menos para essa personagem. Ou seja, o que eu estou querendo dizer não, o que eu estou dizendo é, faltaram alguns ajustes para ser uma grande minissérie. Eu acho que ela é uma minissérie boa, mas é claro que vocês têm que levar em consideração que o crítico aqui está falando isso porque nenhuma crítica é isenta e neutra, né? O crítico que está falando aqui é um crítico que viu as 3 temporadas de O Curioso Caso de Natalia Grace, amou, assim, né? E acha que aquilo lá já deu conta. Muito mais, assim. É um caso que, sei lá, não tem Mark Duplass que dê conta do Michael. Se você quiser uma versão mais, né? Menos over, né? Agora, a docu-série, aí tem que falar. A docu-série não tem a esposa. Aí então a gente tem bastante da atriz que é muito boa e da esposa, né? Então eles tiveram mais tempo para dar uma assim, como que essa mulher foi ficando sozinho e algumas coisas. Eu tô falando que a série é boa. Na hora que eles vão lá para o julgamento, que você vai ver que é uma outra sacanagem que o sistema faz com a Natalia Grace, na hora de quem que pode ir a nosso favor? Ninguém consegue, porque todo mundo sabe que eles são mentirosos, né? Então, assim, a série eu vi com bastante interesse, tá? Em nenhum momento eu quero que passe a ideia de que eu não gostei. Eu só acho que ela podia, sei lá, um pouquinho mais condensada e um pouquinho mais. Dar um tchan, como a gente dizia quando eu era menor, antes daquele negócio de tchan, a gente usava isso, tá? Daquele negócio do tchan que eu tô falando, lá dos anos 90, do tchan, 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 Carla Pérez, Carla, não sei das quantas lá. Antes a gente falava isso. Faltava dar um tchan naquele negócio, né? É esse tchan que falta. É esse tchan que tem nas personagens do Curioso Caso de Natalia Grace. Aquelas pessoas, gente, da vida real, né? Elas são insuperáveis. Ai, ai. Tem hora que tem vontade de ver de novo o Curioso Caso da Natalia Grace. Imagina o meu grau de loucura também, né? Tchau.